boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você se encontra. Estamos hoje iniciando então a nossa primeira aula de Química Quântica 1, aqui do programa de pós-graduação em Química. E hoje nós vamos fazer uma parte introdutória, vamos falar da pré-história da quântica, vamos falar sobre física clássica, a falência da física clássica, a impossibilidade que a física clássica teve de explicar os novos fenômenos que apareceram, e com isso a gente vai começar a falar do primeiro deles, que é a radiação do corpo negro, e nas próximas aulas vamos ver os outros dois importantes sobre isso. Ok? Então, bem-vindos. Então vamos iniciar o nosso primeiro tópico. Aqui vamos falar a energia do ponto de vista clássico. E a primeira pergunta é: a física clássica, o que é? É algo importante aqui para nós de quântica entendermos um pouquinho da clássica. Não vamos entrar em grandes detalhes, não é o foco do nosso curso aqui, mas é bom a gente entender, porque quando a gente fala de física quântica, de mecânica quântica, a gente está sempre fazendo quase que um contraponto a uma coisa que nós chamamos de física clássica. E a física clássica a gente diz que é a física dos fenômenos macroscópicos. É uma parte da física clássica, mas faz parte, no caso, da física clássica, mas de maneira mais fácil, mais simples, é a física das grandezas cotidianas. As grandezas que fazem parte do nosso senso comum, coisas que a nossa mente consegue apreender e faz sentido para ela, porque está dentro das grandezas em que nós vivemos, do ponto de vista humano. E aí tem vários fenômenos na parte de física que são explicados dessa maneira. Você pode pensar nos muitos movimentos, os tipos de movimento, por exemplo, o movimento pendular periódico. Você pode pensar numa mudança de fase, você pode pensar talvez até na passagem do tempo em termos normais, uma reação de combustão. Você pode até também pensar num avião mantido no ar, né, pela força do seu empuxo. Isso aí tudo faz parte da física clássica. Mas tem partes que já não são muito da física clássica, que dão algumas dificuldades. Por exemplo, quando você começa a pensar em radiação, em termos de radiação visível, por exemplo, que é liberado, por exemplo, numa estrela, é possível até entender alguma parte dentro da física clássica, ali, da ondulatória, da questão de radiação básica. Mas quando você tenta explicar alguns outros fenômenos que saem dessa que nós chamamos da grandeza do cotidiano, aí a física clássica ela falha em dar uma resposta para esse fenômeno. Mas quando eu digo grandeza cotidiana, eu estou falando, por exemplo, em velocidades relativamente altas, mas não velocidades, por exemplo, na faixa da luz, da grandeza da luz. Estou falando de medidas em grandezas até basicamente pequenas, celulares, por exemplo, mas quando nós chegamos em grandezas atômicas, moleculares, algumas outras propriedades, algumas grandezas, elas saem fora do senso comum ou o senso clássico que nós temos. E aí já não é mais física clássica. Física clássica é tudo que nós podemos entender, todas as grandezas dentro desse senso comum que nós, seres humanos, estamos acostumados, e a nossa mente pode aprender porque ela faz sentido. Esses fenômenos fazem sentido dentro de uma lógica. E aí, claro, a gente pode perguntar, e talvez seja mais fácil, a física clássica o que não é. Aí o que não é a física clássica? E aí já são todos os fenômenos microscópicos, ou microscópicos aqui eu estou falando na faixa ali atômica, molecular, ou de altas velocidades e energia. Aí esse parte, altíssimas energias, altíssimas velocidades, fenômenos ali atômicos, elas já não fazem mais parte da física clássica. Por quê? Porque isso não faz parte do cotidiano natural das pessoas, e as hipóteses que se tinha de física clássica elas já não conseguem ser aplicadas. Aí você pode pensar centenas de sistemas que nós temos hoje que são baseados nesse fenômeno. Por exemplo, laser, se você for pensar a gravitação em termos das leis de Einstein, se você for pensar em transistores, a estrutura atômica como nós conhecemos, telas de celulares, telas de monitores, a própria dilatação do tempo pela lei da relatividade, tudo isso daí já não é mais física clássica. Isso é o que nós chamamos de física moderna.
E nesse caso, as grandezas utilizadas, nós estamos falando de dimensões na faixa de 10 a menos 10 metros, velocidade na ordem ali da luz, né, 300 mil quilômetros por segundo. Nós estamos falando de fenômenos de altíssimas energias, né, que nós estamos pensando agora tem dilatação da deformação do espaço, dilatação do tempo. Então são coisas que não fazem parte do cotidiano natural das pessoas e são coisas que não eram previstas pela física clássica, a física que estava nessas grandezas do cotidiano. Então tudo que não é clássico, que não pode ser explicado pela física clássica, entra no que nós chamamos de física moderna, e nesse caso a nossa disciplina está justamente dentro dessa faixa de física moderna. Ok? Então vamos aqui adiante. Quais são as premissas básicas da física clássica? Isso aqui é importantíssimo para nós, pelo menos a gente ter uma ideia dos fenômenos quânticos, isso aqui é importante. A física clássica, gente, ela tem algumas premissas, e essas premissas elas são muito claras a partir dessas grandezas do cotidiano, ou grandezas facilmente mensuráveis, ou facilmente entendíveis pela nossa mente dentro dos fenômenos comuns nos quais nós fazemos parte. Então ela é baseada em algumas premissas, pelo menos duas delas são muito claras aqui, mas eu vou mostrar aqui essas premissas. Então, primeiro, a física clássica ela tem uma premissa básica que diz o seguinte: olha, é possível calcular e prever a trajetória exata de qualquer partícula. É possível você prever a posição e o momento em cada instante dessa partícula. Isso aí nós chamamos de determinismo físico. A ideia é que se eu souber a posição e o momento de cada partícula, eu posso prever perfeitamente a sua trajetória. Então aqui tem a ver com movimento, você pode pensar, é possível prever o movimento. E uma outra premissa, né, a segunda, é possível, né, na física clássica, é possível excitar os modos dos movimentos de translação, rotação, vibração de qualquer partícula, e olhem bem, em qualquer nível de energia. Basta você ter as forças necessárias aplicadas da maneira correta nesse sistema, e você pode vibrar, você pode translacionar, você pode rotacionar uma partícula, um sistema em qualquer nível de energia. Basta você ter o controle dessas forças aplicadas. E por fim, a física clássica ela tem como seu pressuposto básico a capacidade de prever, de explicar todos, vejam bem, todos os fenômenos naturais pelas leis, no caso da física, a aplicação das leis da física, em geral, baseadas em Newton, são chamadas leis clássicas. Então, nesse sentido, quando nós falamos em física, tanto do ponto de vista de movimento como do ponto de vista de energia, nós estamos falando de capacidade de previsão. Então, na física clássica, você pode prever, pode explicar todos os fenômenos, a aplicação das leis físicas, tanto as leis físicas, no caso do movimento, as leis de Newton, como as leis físicas clássicas do magnetismo. Então, a ideia é, você sabendo isso, você pode prever o movimento, você pode excitar os modos de energia do sistema no nível que você quiser, e você pode explicar todos os fenômenos naturais a partir dessas leis. Então, essas são no caso, as premissas básicas da física clássica. Nós temos o controle de todas as coisas se nós soubermos alguns descritores do nosso sistema. Um deles, posição, movimento, os vetores das forças aplicadas, né? E com isso você pode pensar em questão de energia, as energias que estão envolvidas. Você pode prever, e não só prever, você pode explicar todo e qualquer fenômeno que exista ou que virá a existir. Então, essa é a premissa básica da física clássica. Né? E o que isso tem a ver com quântica? Isso tem tudo a ver com a quântica, e nós vamos chegar lá. Bem, vamos falar um pouquinho dessas premissas, vamos falar um pouco de energia, vamos falar um pouco de movimento, só na questão aqui de trajetórias básicas, né, para a gente ter uma ideia do que seria essas premissas aplicadas para nós podermos pegar sistemas que não são clássicos. Muito bem, vamos pegar a energia total de um sistema clássico aqui. Então você tem pelo menos 3 tipos de energia no sistema clássico. Nós temos a energia cinética, essa energia associada ao movimento, o corpo tem um determinado movimento, então ali há uma energia cinética associada ao movimento do corpo.
Você tem energia potencial é aquela energia associada não ao movimento do corpo, mas à posição do corpo dentro de um sistema, em geral um sistema de forças, e tem uma terceira, que é a energia interna, essa daqui já tem a ver com termodinâmica, é associada às variações das coordenadas termodinâmicas das partículas que compõem o sistema, ou seja, a energia interna dentro do corpo é composto por partículas, essas partículas têm um movimento intrínseco interno, e dentro desse movimento intrínseco interno, essas partículas podem se expandir, podem se comprimir, elas podem se dilatar em termos de calor, e isso tem, do ponto de vista interno do sistema, uma chamada energia. Então nós temos duas basicamente movimento posição e outra tem a ver com coordenadas termodinâmicas das partículas. Muito bem. Quando nós falamos cinética e potencial, é algo que já é para nós algo muito claro, né? Por quê? Porque isso é o que nós chamamos de energia mecânica ou energia externa, por isso que tem energia interna e energia externa, usa muito esse termo. Mas nesse caso, a energia mecânica, você pode pensar, por exemplo, uma montanha-russa, né? Em que você tem facilmente a transição entre energia cinética e energia potencial. O carro da montanha-russa, quando ele está subindo até o ponto máximo de um loop ou de uma queda, ele chega num ponto em que você tem um máximo de energia potencial e depois essa energia ela é usada ou transformada, ou no caso a gente pode dizer assim, ela é utilizada na forma de energia cinética. Não é o caso de uma bola parada aqui de beisebol, quando ela faz uma parábola, aqui no máximo dessa parábola, no ápice, você tem também um máximo de energia cinética, no caso, a energia potencial, e o mínimo de energia cinética. No arco aqui, o máximo da parábola, que ela estaria parada. E aqui, no caso, quando ela está fazendo aqui a parábola, tanto subindo ou descendo, você tem a energia cinética atuando, e você pode ter o máximo de energia cinética, o mínimo de energia potencial quando ela está parada. Então, nesse caso, a energia total do sistema clássico, basicamente, ela está relacionada à posição, no caso, e a movimento, a velocidade, e também a estrutura interna do sistema, ainda que essa estrutura não tenha a ver com o sistema atômico molecular. Tem a ver apenas com as variações termodinâmicas, ou seja, o fluxo de calor dentro de um determinado sistema material. Então, aí você tem a chamada energia total do sistema clássico, energia externa mais energia interna. Quando a gente estuda a Físico-Química 1, que a gente vê termodinâmica, em geral nós consideramos o sistema parado, né? O sistema em completo repouso. Então, nesse caso, a energia mecânica ou energia externa, cinética e potencial, ela não entra na jogada. A gente só está calculando as energias internas do sistema termodinâmico. Mas a somatória dos três é o que nós chamamos de energia total de um sistema clássico. Muito bem, né? Então, notem só, a energia está associada somente ao momento de um corpo. E a posição, no caso, está associada a um sistema de coordenadas. Dito isso daí, isso é importante para nós, porque a premissa básica aqui da clássica é se você souber basicamente ali a velocidade do sistema, se você souber a posição, souber as forças aplicadas, você pode prever qualquer ponto desse sistema, em qualquer momento futuro, como ele se encontrará. Muito bem, agora vamos pensar agora em termos de energia e trajetória. Como é que nós expressamos a trajetória em termos de energia na mecânica clássica, na física clássica? Nós colocamos esse sentido. A energia cinética é o nosso potencial. Nós estamos considerando aqui a energia interna, uma vez que ela faz parte do sistema interno. Mais energia em termos de trajetória cinética mais energia potencial. Então, a energia cinética tem a ver com o movimento, energia potencial tem a ver com a posição em um campo, em geral, um campo de força, até aí não tem problema. A força você pode expressar em termos de energia potencial, é a derivada da energia potencial aqui com a posição, ou até numa distância, dentro desse campo. Em geral, ela coincide com a diminuição da energia potencial. Isso aqui é uma coisa interessante lá da Física 1, dinâmica, a gente vê isso aqui muito claramente. E a energia cinética e o momento linear, e agora nós vamos lembrar a definição de momento linear P, não vamos confundir aqui com pressão, é dado por esse sentido. Momento linear
é a massa vezes a velocidade, e a energia cinética é um meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Então, aqui é aquelas definições bem clássicas que nós já conhecemos, e isso é importante para nós. Por quê? Porque quando eu junto momento linear com a energia cinética, você pode basicamente fazer isso daqui pensando em termos de massa ou em termos de velocidade, você vai encontrar essa expressão aqui tranquilamente. Velocidade, no caso, vamos pegar aqui, ó, colocar o m para o outro lado, né? Você vai ter v igual a p sobre m elevando ao quadrado, você vai ter v ao quadrado é p quadrado sobre m quadrado. Se eu substituir esse v quadrado aqui, na definição da energia cinética, você vai obter essa expressão da energia total, e isso agora já tem a ver com trajetória. Por quê? Porque você vai ter que energia vai ser, no caso, a energia cinética, isso aqui é um termo relacionado à energia cinética, e na energia cinética aqui você tem o momento, e aqui você tem a energia potencial, isso aqui é a posição. Então você tem posição e tem momento. Ora, se você tem posição, você tem energia potencial, se você tem momento, você tem energia cinética, e você vai ter energia total do sistema expresso em momento e posição. Então, se você souber o momento e posição, é possível você também saber a energia que está naquele determinado sistema, energias envolvidas naquele sistema. E claro, com a aplicação de força, a ideia da premissa clássica é que você pode prever o desenvolvimento desse sistema em qualquer momento futuro. Então tem uma ligação, portanto, agora em energia e trajetória. Por quê? Porque momento tem a ver com velocidade. Velocidade, estamos falando de deslocamento, de movimento sendo deslocado. Muito bem. Então, você pode medir a energia como? Conhecendo agora a posição e o momento do corpo. Se você sabe posição, se você sabe momento, você pode medir a energia envolvida em um determinado sistema sob estudo do ponto de vista clássico, naturalmente. Vamos pegar um exemplo, talvez o exemplo mais simples de todos, para não complicar, porque a gente só quer lembrar um pouco da energia do ponto de vista clássico. Vamos pegar o caso da partícula livre. O que é uma partícula livre? Você tem uma partícula livre, é uma partícula que está viajando e a energia potencial dela é zero, ou seja, ela não tem energia do ponto de vista potencial, essa energia independe da posição, não há, a gente diz, forças atuando, porque se a energia potencial aqui é nula, então a derivada disso daqui também não vai ter um valor, então não tem forças atuando sobre ela. Ou seja, se a energia ela é constante, a potencial, a derivada de uma constante é zero, então forças não estão atuando sobre ela. Então imagina o seguinte, eu tenho um eixo, vamos pegar somente o caso unidimensional, e eu tenho uma posição inicial de uma partícula, não há nenhuma força atuando sobre ela, tanto faz ela estar em cima, estar embaixo, a energia potencial dela não se altera. E ela consegue trasladar aqui de um ponto para o outro, de uma distância inicial até uma distância qualquer final, x, seja ela qual for. Então, nesse caso, você poderia pensar quais são as energias envolvidas nesse movimento da energia, no caso da partícula livre. Bem, aí você tem que lembrar algumas coisinhas. Você pode pensar a questão do momento linear, a energia cinética, a velocidade inicial. Se você souber tudo isso, você pode prever perfeitamente não só onde essa partícula vai estar nesse momento, mas em quaisquer momentos futuros. Então, se você souber momento linear, energia cinética e a velocidade inicial, você pode ter essa previsão. Então, quem é, no caso, a velocidade inicial? A velocidade inicial é a derivada, no caso, do deslocamento com o tempo, de x com o tempo, e aí você tem mais ou menos isso daqui. Quem é energia cinética? Energia cinética a gente sabe que é um meio de mv ao quadrado, aqui não tem problema. A gente sabe que velocidade é a derivada aqui do espaço com o tempo, esse espaço aqui no caso é o deslocamento, espaço que foi deslocado, trasladado. E aí você pode fazer algumas brincadeiras aqui. Por quê? Se a energia cinética é o meio de mv ao quadrado, se você isolar o v, somente a velocidade, jogar a massa para o outro lado, o meio para o outro lado, e elevar isso aqui, a raiz dos dois, então você vai ter que velocidade, no nosso caso aqui, vai ser o quê? 2EK, 2 vezes a energia potencial sobre a massa elevado a b. Então, velocidade é isso daqui.
que na verdade é só você isolar o V aqui, não tem problema nenhum. Só que nesse caso a velocidade também é derivada, tá, da distância com o tempo, e você pode agora fazer no caso, uma equação diferencial simples, separável, e você pode integrar, colocando o dt para o outro lado, você vai ter a integral dx igual a integral, no caso de 2ekm elevado a meio dt. Como esse aqui está relacionado a tempo, então a integral de 0 a t e o x aqui de x0 até uma posição qualquer x mais para frente. Essa integração é fácil, ela não tem nada complicado. Tá? Integrando isso daqui, você vai ter o quê? Que a integral de dx é x menos x inicial, e a integral disso daqui é k, no caso é constante, massa é constante, isso aqui sai da integral, você vai ter somente a derivada de dt. Então, nesse caso, considerando que o t seja instantâneo, você vai ter 2ekm elevado a meio t. O que vai nos levar àquela nossa expressão lá bem simples de física 1, né? Que a posição de uma partícula livre num tempo qualquer t adiante, ela vai ter uma posição x qualquer, se você souber o quê? A posição inicial da partícula e você souber a energia cinética envolvida no movimento dessa partícula. Então, se você sabe a posição inicial, você tem a energia cinética que tem a ver com massa e velocidade, você pode calcular a posição final dessa partícula num determinado tempo. Ou seja, eu sei até onde ela vai com essa determinada massa, essa velocidade, né? Daqui talvez a 10 segundos, daqui a 1 hora, daqui a 1 ano. Se não houver outras forças interagentes, no nosso caso, não há forças atuando sobre a partícula. Então você pode calcular e prever perfeitamente a sua posição dentro desse campo que não há forças atuando. Ok? Mas aí você pode pensar o seguinte, né? Se eu tenho a posição da partícula livre, eu posso calcular o momento também, não tem problema nenhum. Está aqui a nossa partícula de novo. Ela está agora, né, tendo uma distância percorrida até a distância x. Nós sabemos que essa distância x vale x0 mais 2ekm elevado a meio t. Então isso aqui é a posição. Mas para uma física clássica eu tenho que saber a posição e eu tenho que saber o momento também. Como é que eu calculo o momento? O momento é bem simples também de ser calculado. Lembrando que velocidade é dx dt. Você só tem que, está aqui a nossa equação x, temos o x, basta derivar isso daqui em relação a t e vai chegar ao mesmo resultado que nós tínhamos antes. Você tem o momento mv, tem a energia cinética, meio de mv ao quadrado. Você pode derivar, vai chegar ao resultado anterior, ou então você pode substituir, no caso, né, o momento aqui na nossa expressão de energia cinética e vai dar a mesma coisa que nós falamos antes. Aí você substitui, no caso, a velocidade aqui, P igual a mv, ou deriva, e você, no caso, substitui, vai dar exatamente isso aqui. Momento linear vai ser 2m, 2 vezes a massa, a energia cinética elevada a meio. E aí, nesse caso, você tem o momento da partícula. Você tem a posição, você tem o momento. Com posição e momento, você pode calcular também a energia, porque com o momento você tem a ver aqui com velocidade, com a posição aqui você sabe onde é que o teu sistema se encontra dentro do sistema maior de coordenadas. Então, nesse caso, gente, na mecânica clássica, quando a gente fala em termos de premissas, se eu souber o momento, se eu souber a posição, se eles forem conhecidos perfeitamente, você pode saber todas as posições e todos os movimentos posteriores num determinado tempo t. E com isso, basicamente, você já pode prever o movimento do sistema. Ora, como é que eu posso prever a trajetória? Você tem que saber quais são as forças agora que são aplicadas dentro desse sistema no qual eu já tenho, no caso, vetorialmente, a direção, já tenho a velocidade, já tenho o momento em termos de energia cinética que está sendo utilizado. Então, quer dizer, eu já posso calcular trajetórias a partir desses dados, calculando mais algumas poucas coisas aí. Então, eu posso saber exatamente, olha, eu vou bater nessa bolinha com determinada força, essa bolinha ela vai ter uma certa velocidade, ou seja, eu posso saber até onde ela pode ir com essa força aplicada, eu tenho uma distância inicial, eu tenho uma posição final, e eu posso inclusive calcular o que é o momento
linear. Se eu souber a massa da bolinha, se eu souber a velocidade ou a força aplicada à bolinha, eu posso calcular a velocidade, posso calcular o momento. Já sei onde ela vai parar, o x final. Então eu posso prever com esse tipo de equação, não só para essa bolinha, mas qualquer outras bolinhas dentro dessa mesa com as mesmas condições, onde elas estarão em determinado tempo de acordo com a força aplicada numa outra bola. Isso é o clássico, o básico. Basicamente, tudo que a gente vê depois em Física 1, 2 e 3, em termos de Física Clássica, é basicamente você tentar encontrar o sistema num determinado tempo t depois, com algum tipo de força aplicada em algumas condições específicas do teu sistema. Basicamente, isso é a física clássica. Né? Mas a questão é, será que se eu souber posição e momento, e mais, por exemplo, forças aplicadas, eu posso conhecer tudo do universo em termos de a evolução do sistema em um tempo t qualquer depois? Que essa era a premissa. Será que isso é verdade? Será que isso vale para todos os fenômenos? Se vale para uma partícula simples, né? Uma partícula livre. Se eu tiver uma partícula que não esteja livre, mas esteja sob um campo de força, será que vai modificar? Não vai modificar, porque você só vai ter que saber agora quais são as forças aplicadas, vai ficar um pouco mais complexo uma equação ou outra, mas no final tudo vai se resumir a você saber os valores básicos, posição, momento, energia, força básica aplicada. E a ideia é que você vai poder prever, sim, o desenvolvimento do teu sistema. Mas essa era a grande dúvida. Será que isso vale para todos os sistemas? Para os físicos clássicos, até o final do século XIX, não havia nenhuma exceção a essa ideia, a essa visão. Bem, mas vamos continuar ainda na partícula livre. Podemos pensar em termos de força aqui, podemos pensar em aceleração dessa partícula, em termos de uma força atuando sobre ela. Se você souber a força que atua em cada instante sobre a partícula, você já sabe o momento, você sabe a posição, você pode ter a trajetória. Como é que ela se desenvolve em termos de movimento de um ponto a outro? Então, isso daí é o caso da segunda lei de Newton, básica. Nós sabemos que a segunda lei, que força é a massa vezes a aceleração. Massa, no caso da aceleração é força, aliás, velocidade sobre o tempo. Velocidade, nós sabemos que é a derivada de x dt, e no caso da aceleração é a derivada temporal de dx dt. Então eu tenho uma derivada de uma derivada, eu tenho os valores já de x e eu posso encontrar forças aqui dentro desse sistema. Bem, eu já sei que velocidade, pelo slide anterior, é 2ek sobre m elevado a meio, isso aí não tem problema nenhum. E eu tenho aqui massa, velocidade sobre tempo, e velocidade dx dt. Muito bem, então você vai no final ter isso daqui. Força, massa vezes a derivada em relação ao tempo da velocidade, ou seja, 2ek sobre m elevado a meio. Aqui não tem tanto problema também em termos de integração direta, simples. Você vai mudar aqui, no caso dt, para o outro lado, a separação básica de variáveis, simples. Então você vai ter a integral da força dt e a integral, no caso, da derivada disso daqui. Então aqui não tem muita dificuldade, isso aqui é constante. A derivada aqui também não vai ser complicado. Se você considerar que é uma força constante atuando, ela sai, no caso, da integral. Então você vai ter a integral de dt, aqui vamos chamar agora de tal, o tempo aqui do teu sistema. E a derivada disso daqui é ela mesma, isso aqui é uma constante básica, a integral de uma derivada. Você vai ter m, 2ek sobre m elevado a meio. Claro, quando você aplicar m aqui dentro, você vai poder cortar, tranquilamente. Você vai ter 2mek elevado a meio igual a ft. Você pode elevar ao quadrado, só para facilitar, tirar esse meio daqui. Você vai ter força ao quadrado, tempo ao quadrado, 2m, energia cinética. Isolando aqui a energia cinética, agora em termos de força, nós temos isso aqui. Energia cinética é força ao quadrado, tempo ao quadrado, 2m. Nota que agora eu tenho a energia cinética sendo traduzida em termos de força aplicada. Já temos posição, já temos momento, temos aqui uma descrição de força com a sua variação no tempo, no caso, seu desenvolvimento no tempo. E isso daqui, basicamente,
ela não tem uma coisa variando, tá? Porque a massa aqui é constante, o tempo é algo relacionado àquele movimento, início e fim, e aqui a força aplicada. Então essa é a energia da partícula livre quando nós pensamos em força atuando sobre ela. É claro que um sistema não livre vai ter outras forças atuando, mas a ideia é a mesma. Tá? Então como é que eu posso entender essa expressão, gente? Se eu tenho uma partícula em repouso, se a minha partícula estiver em repouso, quando ela tiver a massa m, ela está sujeita a uma ação de uma força constante, no intervalo de tempo tal aqui, a sua energia cinética é dada por isso daqui. Ou seja, se eu tenho esse sistema em repouso, massa aqui constante, né, a força sobre ela é constante, num determinado tempo, eu tenho como calcular exatamente a energia cinética desse sistema. E aqui é bem interessante, por quê? Porque nessa expressão você não tem nenhuma, vamos dizer, constante extra, você não tem nenhuma variação externa, você só tem aqui que a energia cinética está diretamente ligada à força aplicada. Esse tempo aqui é o tempo de medição do teu fenômeno, a massa é constante, a única coisa que vai variar, se a gente pode chamar de variação, é a força. Se você aumentar a força, você vai ter maior energia cinética. Se você tiver uma força menor, pequena, você vai ter pequena energia cinética. E aí nós chegamos àquela premissa da física clássica que nós falamos, que um sistema pode ter qualquer energia que ele tiver em termos de rotação, translação, giro. Né? E aí, quando você olha para cá, você vê o seguinte: a energia, a mecânica clássica prevê que a partícula ela pode ter qualquer energia. Essa energia só vai depender do que? Da força aplicada. Ou seja, esse valor aqui ele pode atingir qualquer valor arbitrário, qualquer, ele não é algo separado, não há impossibilidades. A ideia é que se eu tiver muita força aplicada no sistema, ele pode atingir a energia que quiser, que puder. Né? Então, imagina o seguinte, eu tenho uma bala de canhão, um canhão aqui com uma bala dentro, isso aqui é o sistema clássico, e eu tenho uma carga de pólvora aqui dentro, né? E essa carga de pólvora eu posso explodir e uma bala vai ser liberada. Né? O que vai acontecer? Pela mecânica clássica, a força, que a energia cinética que essa bala de canhão ela vai apresentar só vai depender da força aplicada. No caso da força explosiva aqui da dinamite. Se eu tivesse um canhão que tivesse um material tal que ele nunca se despedaçasse, vamos pegar o adamantio ali dos quadrinhos, e eu pudesse colocar uma quantidade absurda de pólvora aqui dentro, sei lá, um nitroglicerina, alguma coisa assim, que te desse um impulso absurdamente grande à sua bala de canhão, a energia cinética dessa bala de canhão não teria limites. Ela só dependeria o quê? Da força aplicada, no caso, a força explosiva necessária para jogar fora. Então, nesse caso, especificamente nesse caso, não só nele, mas a física clássica vai dizer assim, olha, a partícula pode ter qualquer energia. Quanto maior a força, maior vai ser a energia. Não há limites para a imposição da força. Eu consegui colocar uma força infinita, a partícula, o sistema clássico, ele vai apresentar, no caso, uma energia infinita. Eu estou falando só de energia cinética, mas isso aplica para outras energias dentro do sistema clássico. E qual é a ideia? Né? A ideia é que você pode variar a energia do sistema de maneira não limitada. Você tem posição, você tem momento, você tem as forças. Essas trajetórias elas podem ter energias infinitas, não há limite, no caso clássico, para a energia que ele pode apresentar. Então só depende da força aplicada. Isso para eles, os físicos clássicos até o final do século XIX, era basicamente isso. Não há limites para a quantidade de energia que nós podemos trabalhar em qualquer sistema físico. Aqui eu só estou colocando a partícula livre, mas isso serve para qualquer fenômeno clássico. Então, para eles não poderia haver limites. A energia ela não podia ser discretizada, ela não podia ter limites formais intrínsecos. Bastaria a energia, a força aplicada suficiente para atingir qualquer energia necessária. Está claro até aí, em termos de energia? Muito bem, só que aí nós chegamos ao terremoto clássico, né, o Jenga.
da física clássica, né, o terremoto clássico, em que todo mundo achava que era um prédio muito bem construído, e que se percebeu que toda a nossa física clássica ela estava, na verdade, fundamentada em outras energias, né, em um sistema muito maior do que ele é apresentado. E aí isso se deu a partir de alguns fenômenos, gente. Então, no final do século XIX, alguns fenômenos, algumas experiências não podiam ser explicadas. Elas se mostraram herméticas à aplicação dos principais conceitos da mecânica clássica. Esses fenômenos eles saíam fora daquelas premissas, principalmente quando envolvia energia, né? Esses sistemas basicamente matavam a ideia de que qualquer sistema podia ter qualquer energia, ou você poderia prever perfeitamente esse sistema, bastaria saber aqui as forças básicas aplicadas. E algumas dessas experiências mostraram essa impossibilidade. Então, o prédio muito bem construído, né, ele sofreu um terremoto e foi abalado. O que se chegou à conclusão é que aquelas premissas clássicas, das duas uma, ou não eram suficientes, ou eles eram escandalosamente rechaçadas pelos fenômenos quando eles tentavam explicar os fenômenos a partir das premissas clássicas. Tem vários, tá? Tem 3 que foram considerados históricos, então na verdade acho que são 5 ou 6, mas 3 são históricos, são eles a radiação no corpo negro, os espectros atômicos e moleculares e o efeito fotoelétrico. Basicamente os 3 estão ligados à nossa área de química, né, e são na verdade a base que deu origem à chamada física quântica e no nosso caso a química quântica. E nós vamos ver cada um deles em separado. Hoje nós vamos só começar com a radiação do corpo negro, como se entendia isso do ponto de vista da física clássica. Ok? Então vamos começar aí em radiação do corpo negro. Vamos falar um pouco do que é a sua definição em termos de radiação. Né? O que é um corpo negro, gente? Corpo negro é qualquer corpo que emita energia radiante do ponto de vista térmico. Mas para eu falar isso daí, eu tenho que falar sobre emissão de radiação. Todo corpo, seja ela, não estou falando corpo físico humano, não. Corpo material, objeto. Se ele está com uma temperatura acima do zero absoluto, tá, ele emite energia. A gente diz assim, todo corpo com temperatura absoluta acima do zero absoluto é uma fonte de radiação eletromagnética, pois toda matéria a uma temperatura acima de 0 Kelvin emite energia. Tá? Isso aí seria a maneira oficial de falar. Todo corpo que esteja acima do zero absoluto vai emitir energia. Tá? E essa energia ela está dentro do espectro eletromagnético, seja do baixo ou do alto. Então nós podemos pensar, por exemplo, uma pessoa no Sol. O Sol aqui é uma fonte de calor, ele emite radiação. A pessoa que está recebendo essa radiação, ela está com uma temperatura acima do zero, que é, então também ela está emitindo energia. É um radiador, um gelo. Você diz, não, mas o gelo está a 0 graus Celsius, então ele não emite energia. Não, 0 graus Celsius estão 273 graus acima do zero absoluto. O gelo emite energia, que a gente chama de energia radiante, ou energia na forma de calor. Né? Radiante é quando já está dentro do espectro visível. Uma queimada, uma combustão, se você pegar um copo, uma tigela ali com café, né, um copinho de café, do ponto de vista externo você não vai ver nada, mas se você colocar uma câmera ali de infravermelho, se seu cafezinho estiver ali na faixa dos 60, 61 graus Celsius, você já vai ver a energia do ponto de vista radiante que está sendo liberado por aquele tipo de café. O corpo humano também, ele libera, tem áreas do corpo humano que são mais quentes, que estão em vermelho, as mais frias que estão em azul, e as intermediárias. Nós somos todos emissores de radiação. E um corpo negro ele é um emissor de radiação, mas também é o que a gente chama de um absorvedor de radiação, um absorção. Mas vamos chegar lá adiante. Está claro até aí, tudo emite radiação. Acima de zero, todo corpo emite radiação eletromagnética. Acima de zero absoluto. E a gente não sabe exatamente no 0,00 absoluto o que aconteceria.
mas o pressuposto é que a radiação emitida ali é zero. Muito bem, então vamos voltar lá à definição. O que é um corpo negro? O corpo negro, do ponto de vista aqui, como eu posso dizer para vocês, ideal. Né? Ele é uma cavidade oca, tá? Esse desenho aqui é só uma ideia, né? O corpo negro vai muito além disso, mas o corpo negro ideal seria uma cavidade oca, aqui seria completamente escuro, contendo uma pequena abertura nessa cavidade, e as paredes são opacas em todas as radiações. Significa dizer que elas não refletem, a parede não reflete a radiação, ela é opaca, ela absorve tudo isso daí. E nesse caso, o corpo negro ele seria um absortor, né, que a gente pode dizer, de radiação. Qualquer radiação que entre aqui dentro seria em algum momento absorvido. Mas se você olhar na figura, você vai ver que está saindo alguma radiação de dentro. Né? Então, nesse caso, o corpo negro, quando ele está em alguma temperatura acima do zero absoluto, como a gente viu na definição anterior, ele emite radiação. E essa radiação, nesse caso, já que aqui dentro não tem nenhuma fonte de energia luminar, nada, só pode vir, né, no caso, da própria temperatura do corpo, né, do qual esse corpo é feito, nesse caso. Então a gente diz assim, como ele absorve toda a radiação incidente, ele não reflete absolutamente nada, do ponto de vista do visível, ele não tem cor. Então é negro, a gente chama isso aí de corpo negro, mas como ele está numa temperatura acima do zero absoluto, ele também emite radiação. Se você tiver um corpo negro com um furo dentro, esse corpo negro, se você colocar um espectrofotômetro aqui, você vai ver que tem alguma radiação sendo emitida ali de dentro. Essa radiação aí é aquela radiação eletromagnética que está diretamente ligada à temperatura do corpo. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Muito bem. Esse aí seria um corpo negro ideal. E quais são os corpos negros não ideais? Não ideais. Acho que a gente está para terminar o nosso tempo aqui. Né? O não ideal, no caso, é qualquer objeto, qualquer superfície, fosca, preta ou muito escura, nós podemos assumir como um corpo negro. Mas não são ideal. Por exemplo, um quadro negro, quadro preto escuro, aqueles antigos, se você colocar um feixe de luz aqui, se a tela for realmente fosca, ele vai refletir muito pouca luz, quase nenhum. Ele vai absorver toda a energia luminosa e essa energia vai ser absorvida na forma de calor. Então, nesse caso, ele absorve a radiação. Claro que não é perfeito, vai ter situações aqui que não vai haver essa absorção completa de energia radiante, então ele não é ideal. Mas se você pensar em um buraco negro dentro de uma galáxia, é considerado um corpo negro também, mas já se sabe que os buracos negros eles podem emitir alguns tipos de radiação que fogem um pouco à nossa ideia de corpo negro ideal, mas também é considerado um corpo negro. Se você pensar um buraco, um bueiro, né, numa rua, esse buraco aqui ele é um corpo negro. Qualquer radiação que entrar aqui dentro, luminosa, por exemplo, não vai sair. Mas é claro que pode haver alguma reflexão, mas nesse caso nós dizemos que é um corpo negro, mas não é ideal. Qualquer coisa pode ser assumida como corpo negro no sentido que pode absorver a radiação. Quanto mais ele absorve, menos ele reflete, mais próximo ele está da idealidade. O corpo negro ideal ele absorve todas as radiações que sobre ele são emitidas, né, e ele não emite nada, ele não reflete nada dessas radiações. Ok? Muito bem. Mas há algumas características aqui interessantes sobre o corpo negro. Né? A gente sempre está pensando num buraco, uma coisa redonda, mas a gente pode pensar, por exemplo, um cubo de um corpo negro. O corpo negro aqui não quer dizer que ele seja preto, nesse sentido. Tá? Ele absorve qualquer radiação que incide sobre ele. Então, nesse caso, qualquer coisa que absorva qualquer radiação que incida é, por definição, um corpo negro. Então, voltando aqui à ideia daquela esfera, você tem um feixe de luz sendo jogado dentro dessa esfera por uma pequena abertura. Se essa esfera aqui dentro ela refletir alguma coisa ainda desse feixe de luz, ele vai ser refletido dentro da própria cavidade oca, cada vez mais fraco, até ter completamente sido absorvido
por toda a parede. Nesse caso, toda a radiação que foi jogada aqui dentro foi absorvida, nada foi colocado para fora. Mas como é energia, e a energia não pode ser destruída, ela vai o quê? Ser utilizada para aquecer o corpo negro. Então, nesse caso, ele absorve toda a energia que incide sobre ele, mas ele também irradia essa energia, não na forma como ela entrou. Né? Ele irradia a energia eletromagnética, que a gente diz na faixa do visível. Ou seja, se ele absorve energia, essa energia de alguma forma é utilizada na forma de calor, conforme ele vai aquecendo, ele começa a liberar energia, vai liberando energia, principalmente dentro de um espectro do visível. Né? E essa quantidade de energia que ele libera e tem uma taxa máxima. Essa taxa máxima tem a ver com a área do teu corpo negro e, claro, né, o comprimento de onda de radiação no qual ele está absorvendo e, no caso, também emitido. Claro, isso é a temperatura. Você está absorvendo energia, essa energia está sendo utilizada para aumentar a temperatura desse corpo negro. A radiação, gente, que ele emite, ela só depende exclusivamente da temperatura do corpo. Não depende da composição. E isso é uma coisa bem estranha. Você pode ter um corpo negro feito de madeira, um corpo negro feito, por exemplo, de metal, de pedra ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Se eles estiverem na mesma temperatura, eles vão emitir dentro da mesma faixa do espectro visível, ou seja, não depende da composição. E isso já foi um problema que quebrou a cabeça dos primeiros físicos. Muito bem. Quais são as características do corpo negro ideal? O corpo negro ideal seria aquela cavidade oca. Né? As paredes dessa cavidade oca, a gente diz assim, constantemente emitem e absorvem e refletem radiação aqui dentro. Você tem um feixe de radiação, elas absorvem, elas refletem, elas emitem, até que seja completamente absorvido dentro do sistema. E aí você tem agora um estado de equilíbrio energético. E claro, essa energia ela não foi perdida, ela foi absorvida pelo sistema. E nesse caso elas traduzem uma diferença de temperatura do sistema. Quando essa temperatura ela não se altera, nós dizemos que houve esse estado de equilíbrio e a temperatura das paredes ela passa a não mudar com o tempo. Mas ela não emitiu, não refletiu nada dessa radiação que sobre ela foi incidida. Ela absorveu completamente e isso levou a uma mudança da temperatura do teu sistema. Bem, quando você tem esse feixe de radiação que entra, ele é completamente absorvido, mesmo que haja alguma reflexão interna, nada sai do seu corpo negro, ok? E aqui é bem interessante, porque essas características da região, no caso da radiação da parede, ela só depende da temperatura. O quanto o corpo negro emite, porque ele vai emitir radiação na faixa visível, só depende da temperatura. Nesse caso, a gente diz que a radiação que é absorvida dentro dessa cavidade ideal, ela enche a cavidade uniformemente, não tem um gradiente de temperatura, não tem uma parte que está mais quente, outra parte que está mais fria, e isso daqui é completamente absorvido e colocado homogeneamente para todo o corpo. Nesse caso, quando você cessa essa radiação, essa fonte de radiação, esse corpo terá absorvido tudo e, claro, terá aumentado sua temperatura. Como ele é um corpo com uma temperatura acima do zero absoluto, ele passa agora também a emitir radiação. E nesse caso ele vai emitir uma radiação homogênea em relação à sua temperatura externa, a temperatura do sistema. E aí nós chamamos também o corpo negro de um emissor ideal. Ok? Bem, em termos conceituais, o corpo negro ele emite toda a energia que ele possui, ele está sempre emitindo, e ele absorve toda a energia que incide sobre ele. Mas não é assim, a mesma energia que ele absorve é a mesma que ele emite. Há uma diferença, ele pode absorver energia, por exemplo, na forma de calor, mas ele emite essa energia de forma radiante. Ele pode absorver energia luminosa, por exemplo, mas ele vai emitir em termos radiantes e assim por diante. Ele absorve toda a energia que incide sobre ele e emite também toda a energia que possui. Então ele é o que nós chamamos de radiador ideal, ou radiador perfeito,
que ele absorve e converte em calor toda a energia que ele recebe, não importa o comprimento de onda, se você tem um infravermelho, se você tem um ultravioleta, ele absorve e ele transforma essa energia em calor, em energia térmica, e essa energia, ela, dependendo da faixa ali do comprimento de onda, ela vai chegar ao visível, ou seja, energia radiante, e essa taxa de energia máxima a gente pode prever por várias leis, inclusive da termodinâmica. Por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho dois altos fornos, só para vocês verem. O que é um alto forno? Em geral, é um fogão gigante com uma fonte de calor altamente estúpida nesse sentido, e você tem algum material fundente dentro. Por exemplo, se você colocar um metal aqui dentro, com o calor que é dado dentro desse alto forno, esse metal ele começa a aquecer, 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 ele começa a ficar vermelho e depois ele começa a ficar quase branco ali, ele derrete, né, muda de estado e tudo que está ali dentro em termos de calor passa a ser emitido em forma de radiação ou energia radiante. E essa energia radiante ela tem uma grande componente no visível. Basicamente, a questão da radiação do corpo negro começou com os alemães tentando estudar a radiação que era emitida pelas pequenas janelas de alto forno com os espectrofotômetros rudimentares que eles tinham. Quando eles analisavam aquilo, eles esperavam que quanto maior a temperatura do alto forno, maior seria a densidade de radiação. Se eu tivesse um alto forno com temperatura de, sei lá, 100 graus, ele teria um pico de radiação, vamos pegar um exemplo 100. Se eu tivesse de 2.000 graus, teria um pico de radiação, tem densidade de 2.000. Se eu tivesse uma quantidade de temperatura ali dentro, quantidade de temperatura não, se tivesse uma temperatura, uma faixa de, vamos dizer, 1.000.000 de graus, você teria uma densidade de energia radiante que seria proporcional a 1.000.000 de graus. Mas quando eles colocaram os primeiros espectrômetros ali, espectrofotômetros também, o negócio deu tudo errado, porque não tinha essa relação. Então, o espectro de radiação, nesse caso, deveria estar diretamente ligado ao comprimento de onda. Então, o que se sabia da experiência do cotidiano? Que quanto mais quente o corpo está, mais curto é o comprimento de onda da radiação que ele emite. Então, se você tem uma lâmpada aqui de filamento e ela está numa temperatura muito alta, esse filamento ele vai aquecer de tal maneira que ele vai começar a liberar energia, né, em termos de radiância, uma radiação, no caso, visível, um espectro radiante aqui. E é aquilo que nós já sabemos. Quando ele vamos pensar o seguinte: eu tenho uma lâmpada, eu tenho um filamento dessa lâmpada. Você liga ali o interruptor, ou, no caso, o interruptorzinho da lâmpada, começa a passar a corrente, devido à resistência ali no filamento, ela começa a aquecer. Então aquece, aquece, e aí começa a ficar quente, né? Quente, chega uma hora que ela está tão quente que ela começa a ficar vermelha. Se você continuar a aumentar ali a energia, naquele sentido, aumentar a temperatura, ela pode, né, ir até chegar ao branco. Mas em termos de espectro, você tem o quente, que seria o vermelho, o delta, o lambda máximo aqui é longo, né, o comprimento de onda é longo. Quando você chega no branco, você tem um comprimento relativamente curto, mas quando você chega no azul, que é quentíssimo, você tem um comprimento de onda muito, muito curto. Não é? É mais ou menos isso daqui que vocês estão vendo nesse gráficozinho. Você tem aqui a energia para um lado, o comprimento de outro para o outro. Quanto menor o comprimento de onda, a maior seria, no caso, a energia, o comprimento de onda nesse caso. Então vejam, se eu tenho aqui uma temperatura alta, e você está, no caso, aqui aumentando a temperatura do teu sistema, né, uma temperatura constante, você vai ver que o máximo, aqui o comprimento de onda máximo, ele vai quase se localizar, quase no, vamos dizer, numa boa banda do espectro visível. Então isso daqui vai ficar alguma coisa azul, né, alguma coisa azul, e você vai poder ver, no caso, azul, nossa, me confundi aqui, eu estava olhando o celular. Deixa eu voltar aqui.
como eu estava falando, né? Como aqui é uma temperatura mais alta e o máximo, aqui o comprimento de onda máximo está sob o espectro visível, isso vai traduzir uma luz branca, muito quente. Se você tem um máximo já muito próximo do fim do espectro, você vai ter também alguma luz emitida, mas essa luz emitida seria na faixa aqui do vermelho, comprimento de onda longo. E claro, se eu tivesse o máximo já muito próximo aqui do azul, você já teria um valor em termos de azul, energia radiante emitida azul, muito, muito quente. Muito bem. Vocês lembram da relação entre comprimento de onda e frequência? O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência em relação à velocidade da luz. C é lambda ni. Se você tiver, no caso, a velocidade da luz e tiver um determinado comprimento de onda, você encontra a frequência e vice-versa. Então, quanto maior a frequência, no caso, né, você tem uma frequência extremamente alta, menor vai ser o comprimento de onda, né, ali. Ou seja, comprimento de ondas longos são radiações menos energéticas. E aqui eu não vou entrar muito, mas você já lembra disso daqui. Quanto maior a energia da radiação, menor o comprimento de onda. Se você pegar aqui a fonte de raio gama, raio X, você tem um comprimento de onda aqui bem menor. O comprimento de onda é aquela distância entre um máximo de uma onda e a outra aqui, dos máximos. E aí quando você vem no Sol, né, ali é uma faixa de luz mais ou menos amarela, hoje em dia está tendo uma dificuldade sobre isso, a cor, você vai encontrar um comprimento de onda um pouco maior até chegar, por exemplo, às ondas de rádio, comprimento de onda muito, muito longo. No caso infravermelho, aqui você já vai ver um comprimento de onda um pouquinho mais curto e assim por diante. Muito bem, mas isso aqui a gente só está lembrando de aspectos, né? Talvez aqui fique até mais fácil de ver nessa figura. Você tem um espectro visível basicamente aqui dentro dessa faixa. Se o seu máximo de radiação emitida está quase já no início do espectro visível, você está esquentando, vamos dizer, o seu corpo negro, e ele começa a ter uma temperatura cujo máximo se encontra no início do espectro, você vai ter uma cor vermelha. Se você continuar dando energia na forma de calor para esse seu corpo negro, o seu máximo de radiação ele já começa a se posicionar quase em cima do espectro visível, com todas as cores reunidas, e a gente sabe que a reunião das cores no espectro vai traduzir uma cor branca. E claro, se no caso a temperatura continuar a aumentar, você já vai ter um máximo que vai já para o final do espectro ultravioleta. Já o final do espectro traduz ultravioleta, que seria um azul arroxeado, mortal no caso, né? Então, no caso, um corpo quente ele sempre vai emitir radiação eletromagnética. No caso, um corpo negro ele é um emissor, ele está sempre emitindo. E essa emissão vai depender da temperatura, né? Em altas temperaturas, gente, em geral, no caso, a energia radiante está dentro do espectro visível. Se as energias forem muito altas, eles começam a se encaminhar, no caso, para o ultravioleta e assim por diante. Aí já sai um pouco da definição que nós temos de corpo negro. As estrelas, quando a gente pensa em estrela é um corpo negro por definição, porque eles são emissores de radiação, justamente do ponto de vista do espectro radiante. Se você pegar uma anã vermelha, em geral ela vai liberar uma luz mais ou menos na faixa ali do vermelho. Uma anã amarela, que é mais ou menos como o nosso Sol, vai liberar uma radiação amarela, que não é exatamente amarela, né? É o que nós percebemos somente aqui na Terra, mas seria alguma coisa mais próxima do branco. E você pode ter uma anã azul, que vai, no caso, emitir muito perto ali do ultravioleta, e você tem até a R136A1, que é talvez a maior estrela agora registrada. Essa aqui eu acho que é uma Sirius, se não me engano, essa maior é uma grande, e ela é tão quente, que a sua radiação é quase toda na faixa do ultravioleta, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser o deslocamento para o azul. A temperaturas mais baixas, o máximo, ele vai chegando próximo do vermelho, mas quanto maior a temperatura, mais próximo do azul, e, claro, temperaturas altas ele vai passar disso daqui. Muito bem.
Um simulador de radiação, gente, emitido por um corpo negro, tem na internet, que é o do projeto FET, que é um projeto da Universidade de Colorado, Interactive Simulations, tem várias experiências. E lá eles têm um simulador bem bonitinho, fácil de trabalhar aqui com radiação no corpo negro, que a gente pode brincar um pouco com a questão de densidade de energia emitida, e você pode ver um pouco sobre isso. Deixa eu só mostrar um pouquinho para vocês esse simulador, depois vocês podem entrar nesse endereço que está aqui embaixo e brincar um pouco com ele. Muito bem. Então veja, joia. Esse aqui é um simulador, gente, bem legal de radiação de corpo negro, quando a gente fala em máximo. Isso aqui é a densidade de energia, ou densidade de potência espectral, ou densidade de energia radiante. E nesse caso você pode brincar, deixa eu colocar aqui alguns valores para vocês verem. Isso aqui seria uma estrela, né? Deixa eu identificar também aqui. E imagina aqui, ó, vou pegar aqui uma lâmpada, deixa eu aumentar porque tá. Uma lâmpada, ele está numa temperatura basicamente aqui, deixa eu ver cadê a intensidade. Então, onde está? Está nessa temperatura aqui, ó, 3050 Kelvin. Você diz, puxa, tudo isso uma lâmpada? É, o filamento, está pensando aqui no filamento ultraaquecido, ele chega numa temperatura razoavelmente, temperatura em termos de corpo negro. Né? Se você pensar da Terra, a Terra como um corpo negro emitindo radiação, a Terra está mais ou menos nessa temperatura média de 300 Kelvin, ou seja, quase ali, um pouco acima de 25 graus Celsius. Deixa eu aumentar aqui, ficou difícil de ver. É bem pequeno mesmo. Aí a densidade é baixíssima, 3 vezes 10 a menos 5, no caso, megawatts por metro quadrado, ou seja, a Terra emite quase nada. Né? Mas aqui eu já aumentei demais, deixa eu colocar. Mas conforme você vai aumentando, você vai ver ó, que o máximo ele se desloca, dependendo somente da temperatura. Eu só estou variando a temperatura. E esse máximo vai se deslocando, o comprimento de onda aqui, ele vai diminuindo. Deixa eu aumentar mais ainda. Então notem, quando eu estou chegando já perto do Sol, aqui, ó, você vê que o pico maior de radiação do Sol, ele já tem uma potência aqui, densidade de potência, na faixa de 80,8 megawatts por metro quadrado, com essa determinada comprimento de onda aqui em micrômetros que estão colocando. O máximo da cai quase em cima do verde, né? Não sei se vocês têm visto aí na internet essa brincadeira, qual é a cor do Sol. O Sol é amarelo, o Sol é azul, o Sol é verde. Aí o Sol é verde. Né? Em termos de corpo negro, o máximo de radiação do Sol, de fato, está em cima do verde, né? Quase tendendo ao azul. Mas se você olhar o Sol fora da Terra, você vai ver que o Sol ele é completamente branco. Né? Mas nesse caso é por quê? Porque a densidade maior de energia ele pega basicamente todo o espectro visível. E quando nós juntamos todas as faixas do espectro visível, o resultado é uma cor branca. Né? Ainda que o máximo do Sol esteja próximo aqui do verde, né? Se for pensar aqui. Mas se você for pegar a estrela Sirius, que seria aquela não azul enorme, a gente já tem que aumentar bastante aqui, você vai ver que o máximo de radiação ele já está fora, inclusive, do espectro visível, está no ultravioleta, mas uma boa parte dele ainda pega o espectro aqui na faixa do violeta, do azul escuro, o azul e alguma coisa aqui. Então essas estrelas acabam liberando energia na faixa do visível muito próximo ali do violeta, do azul, ainda que boa parte da radiação emitida esteja fora do espectro visível. Então você pode brincar com isso daqui, você pode trabalhar esse espectro aqui, ó, talvez aqui ficasse até melhor de ver. Deixa eu mostrar aqui, aumentar, pegar o Sol. Olha lá, fica uma faixa entre azul e verde, mas não fica o máximo no amarelo. O amarelo tem muito a ver com a nossa
no caso a atmosfera. Tá claro até aí, gente? Então aqui dá para você ver que a questão do máximo de um espectro radiante ele depende exclusivamente só da temperatura. Não depende do material que é feito, não depende do local onde se encontra, depende simplesmente da temperatura. Se eu aumentar demais a temperatura, né, você vai ver que não só o máximo, boa parte já estará fora do espectro. Aqui eu estou colocando 11.000 Kelvin, né, em termos de temperatura de corpo negro. Sirius aí na faixa de 10.000, o Sol na faixa aí de 5.000 e um pouquinho mais, quase 6.000. Então, se vocês tiverem pouco de tempo, dê uma mexidinha aqui desse simulador, dá para a gente brincar um pouco sobre isso em termos de radiação do corpo negro. Muito bem, mas vamos voltar aqui para a radiação do corpo negro, vamos terminar aqui a questão do espectro de radiação. Então vejam, na física clássica, gente, uma das premissas é que não havia nenhum limite para a quantidade de energia que um corpo pudesse absorver, principalmente um corpo negro, e a sua emissão deveria acompanhar, no caso, a temperatura. Então deveria ser sempre um espectro contínuo, infinito, vai dando energia, né? O espectro que seria visto em termos de densidade de radiação ou densidade de radiância deveria ser cada vez maior conforme fosse a temperatura. A temperatura aumenta, isso daqui deveria ser cada vez o que maior, deveria ser um espectro contínuo. O problema é que quando eles colocavam lá no caso de um espectrômetro, o que aparecia era isso daqui, ó. Havia um máximo de densidade e depois diminuía. Ou seja, se esperava isso e o que se tinha era isso aqui. Aí alguém podia dizer, era o material. Não, eles mudaram vários materiais, todos tinham o mesmo comportamento. Essa curva aqui ela podia ser maior ou menor, só dependia da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior esse máximo aqui viria para a frequência, seria para frequências cada vez maiores. Mas ele nunca se comportava como a teoria clássica esperava, que quanto maior a energia, no caso maior seria a densidade de radiação emitida. Então isso não acontecia. Né? O que acontecia é o que nós acabamos de ver, um espectro mais ou menos nisso. Você vai aumentando, você coloca 5.000, isso aqui nunca vai acabar, mas chegava no máximo aí e diminuía. 4.000 chegava no máximo, diminuía. 3.000 diminuía, passava o máximo. A teoria clássica dizia assim, não, isso aqui vai ter que subir. 5.000, conforme vai aumentando a temperatura, isso vai subindo. Mas ó, na clássica nunca parava. Chegava no fenômeno, o negócio tinha um máximo, depois diminuía. Isso fundia a cuca do pessoal. Porque tudo que eles entendiam em termos de energia era que a energia podia atingir qualquer valor, conforme você fosse dando condições para que ela tivesse esse valor, quais as forças aplicadas. Não era o caso aqui do corpo negro. Tinha um máximo, você diz assim, não, vou dar aqui 1 milhão de graus, esse negócio nunca vai baixar. Tinha um máximo, descia, mesmo com a temperatura de 1 milhão de graus. E não tinha explicação. Por quê? Porque em nenhum momento da clássica havia qualquer indicação que a energia não pudesse ser continuada conforme continuasse a aplicação das forças envolvidas no sistema. E a questão era o que estava acontecendo aqui. Ou seja, experimentalmente, gente, o corpo negro não se comportava classicamente. E isso foi um dos estopins da física clássica. O pessoal começou a ver, olha, tem alguma coisa errada. Ou com a nossa interpretação do fenômeno, ou com a física que nós usamos para entender o fenômeno. Então, ou o fenômeno está errado em termos dos nossos instrumentos, ou a nossa física ela está errada ou ela está incompleta. Por quê? Porque o corpo negro ele nunca poderia ter um máximo e depois diminuir. Ele sempre teria que estar subindo. Ou seja, ele não se comportava classicamente. Algo estava profundamente errado na física clássica. Profundamente errado. Isso aqui era uma das experiências. E não era a das piores. O efeito fotoelétrico é difundir a cuca do ponto de vista da física clássica.
Então, aqui, deixa eu só mostrar de novo aqui esse espectro, né, de radiação que nós estamos vendo. Né? Aqui é aumento, nesse caso, do comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, mais você está indo para o vermelho. Quanto menor o comprimento de onda, mais você está indo para o azul. E notem que a temperatura 3.000, 5.000, 4.000, 6.000, 7.000, não importa o aumento da temperatura, sempre você tinha um máximo, no caso de distribuição, densidade de energia, e depois você tinha uma diminuição. Né? E essa diminuição ela não tinha explicação. Ok? Muito bem. Qual era a característica da radiação espectral? Aí, dependendo do gráfico, tem gente que chama de radiação espectral, tem gente que chama de distribuição de energia, densidade de energia, no caso do corpo negro. O fato é que essa energia, ou eu gosto de chamar de densidade de energia, ele tende para zero. Não importa se em frequências altas ou baixas. Nota, não importa a temperatura, ele sempre vai tender para zero em frequências muito altas ou mesmo em frequências muito baixas. Vão tender para zero. Tanto faz, eles vão ter o máximo. Mas em qualquer valor que você pensar em termos de energia, sempre você vai ter duas tendências de zero, para alta e para baixa. Mas ele possui um máximo, em todas elas, dependendo da temperatura, ele possui um máximo para uma determinada frequência, e esse valor ele aumenta, no caso, com a temperatura. Então, conforme você vai aumentando a temperatura, maior são esses máximos que eles verificaram nas experiências de radiação do corpo negro. A qualquer dada frequência, a radiação, no caso a radiância ou a densidade aqui de radiância, aumenta rapidamente com a temperatura. Então veja que aqui eu tenho 3.000, um pouquinho, 4.000 um pouco maior, 5.000 já está razoável, 6.000 você já tem um salto, 7.000 já é um salto muito maior, ou seja, para qualquer frequência dada, a radiância aumenta muito rapidamente com a temperatura. E a questão é por que tem esse máximo, por que isso aqui não é uma curva ascendente? E por que nos dois lados tende a zero? Por que isso aqui não teria uma subida, depois uma descida e talvez um comportamento meio, vamos dizer assintótico, mas quase constante? Mas você chega a uma densidade de energia zero, mesmo uma temperatura muito, muito alta. O que está acontecendo aqui? E aqui nós temos algumas pessoas que tentaram explicar, não vou entrar em muitos detalhes, isso aqui é física clássica, mas nós temos o primeiro que foi tentar, que foi Wien, né? Ele criou o que nós chamamos de a lei de Wien, tentou explicar o corpo negro, era um físico clássico, e claro, ele foi analisar esses gráficos e ele percebeu o seguinte, que o lambda máximo ele é proporcional ao inverso da temperatura. Então, pegava o gráfico, olhava, pegava o valor máximo ali, traçava ali a temperatura e fez uma correlação. E essa correlação lambda com o verso de t, claro, no caso ele colocou uma constante, seria a constante aqui de Wien, 0,2898 vezes 10 a menos 2 metros Kelvin. Então, para você pegar essa proporcionalidade e colocar numa igualdade, colocou uma constante. E ele conseguia prever, basicamente, onde estava o máximo de radiação. Então, ele conseguia prever o comprimento de onda máximo, né, correspondente ao máximo da distribuição de temperatura. E isso é bem interessante. Né? Essa é a chamada lei de deslocamento de Wien. Bastava você ter a temperatura, você colocando temperatura que era uma constante, você calculava o lambda máximo dentro dessa temperatura. Então você podia saber exatamente onde ocorreriam os máximos para cada temperatura. Então essa é a chamada lei de deslocamento de Wien, muito legal. Ela acaba dizendo assim que o lambda máximo para a radiância espectral alcança o seu valor máximo proporcionalmente à temperatura. Ok, aqui a gente já sabia. Né? Ele consegue prever ou explicar o deslocamento dos picos. Mas ele não sabe por que os picos ocorrem, ele não sabe explicar o seu comportamento. Ele simplesmente olhou o gráfico, pegou a temperatura relacionado à frequência, o lambda aqui, o comprimento de onda, e fez uma correlação simples, linear, e encontrou isso daqui. Então, joia. É mais ou menos assim, eu sei aonde o carro vai bater. Onde ele vai bater? Ele vai bater no quilômetro 20.
Qualquer carro, sim, eu só tenho que saber a cor do carro. Se eu souber a cor do carro, eu sei que ele sempre vai bater lá no quilômetro 20, ou quilômetro 30, não importa. Sabendo a cor, eu sei onde ele vai bater. Mas a pergunta é por que o carro bate naquele quilômetro com aquela cor? Não sei. Mas eu sei onde ele vai bater. Tá bom, ok. Mas a gente quer saber por que ele bateu. E essa era a questão no modelo de vinho. Mas ele conseguia prever, olha, vai ter um máximo em tal comprimento de onda se a temperatura for X. Beleza. Mas ele não explicou nada. Ele só descreveu um comportamento que estava patente no gráfico. Então é mais ou menos isso daqui. Né? Você tem um máximo de temperatura, um lambda máximo, e esse lambda máximo tem a ver somente com a temperatura. À medida que a temperatura aumenta, ele constatou dois fatos. Primeiro, que a amplitude da curva aumenta, e se ela aumenta, aumenta a área sobre a curva. Mas até aí é lógico, não tem nada, nenhum problema. E o ponto de maior energia, seriam esses pontos aqui, eles se deslocam para comprimentos de onda menores. Então, essa é a lei de deslocamento. Ou seja, em 1000 Kelvin, o lambda máximo será em 2900. É aquela história, eu sei onde o carro vai bater, mas não sei por que ele bate. Ok? Nesse caso, a gente diz assim que a lei de Wien, né, ele pode medir a intensidade da função do comprimento, mas essa intensidade aqui, mesmo que sejam três corpos diferentes, ele consegue prever onde vai dar, mas ele não sabe dizer por que ocorre isso nesses pontos, por que essas curvas são dessa maneira. E olha que o Wien era um grande pesquisador da época, ele simplesmente não conseguiu explicar a situação. Chegou um outro chamado Stefan. Né? Stefan ele usou um modelo de um outro cientista chamado Boltzmann, Ludwig Boltzmann, e formou o que nós chamamos de modelo Stefan Boltzmann, mas Boltzmann, Stefan no caso, né, ele propôs que a potência total emitida por unidade de área obedece uma relação matemática. Então, a potência emitida, né, por uma área do corpo negro, ela é proporcional no caso, a temperatura elevada à quarta potência, com uma, no caso, constante. E essa é a constante que ficou famosa para nós como constante de Stefan Boltzmann. Ela é 5,67 10 a menos 8 watts por metro quadrado, K à quarta. Nesse caso que estou traduzindo para vocês, né? 1 centímetro da superfície do corpo negro, numa temperatura de 1000 graus Celsius, irradia 6 watts de potência. E a gente consegue calcular a potência de uma lâmpada considerando a lâmpada como um corpo negro por essa expressão. E é bem facinho, bem simples, não sei se vocês lembram dessa parte aí, eu acho que Física 3, eu não lembro direito. Mas é mais ou menos isso daqui. O que ele fez? Ele olhou para o gráfico e disse o seguinte, olha, tem uma área sobre a curva. Essa área, ela aumenta com a quarta potência da temperatura, é proporcional à quarta potência. Ele pegou a temperatura, levou a quarta, provavelmente na época ele deve ter feito um papel aqui cortado, ter calculado a área, antigamente até se calculava por peso de papel, e disse assim, olha, é muito semelhante, mas não é igual. Então quando você proporciona isso daí, coloca uma constante de proporcionalidade, e ele conseguiu, uma vez que a área sobre a curva vai te dar a potência, uma distribuição de densidade de energia, você tinha uma maneira de calcular o que é a potência que seria emitida pelo corpo negro a uma determinada temperatura. É mais ou menos assim. Wien chegou e disse assim, eu sei onde o carro bate. A Stefan chegou e disse assim, eu sei quanto gasolina o carro vai gastar até ele bater. Mas a pergunta ficava assim, tá bom, mas por que o carro bate? Cara, eu não sei, mas eu sei quanto de gasolina ele vai gastar até ele bater. Nos deu alguma ideia a mais? Deu. A gente podia calcular agora a potência total emitida. Muito legal. Mas ninguém ainda conseguia explicar o bendito fenômeno do corpo negro. Né? Então, nem a lei de Wien, nem a lei de Stefan Boltzmann foi capaz, né, de explicar o porquê dos máximos ocorrerem. Ninguém sabia. Apenas mostrava que algumas características dessa curva sabiam que tinha uma dependência com a temperatura, viam que tinha uma dependência com a temperatura em relação ao, no caso, comprimento de onda máximo, e Stefan em relação à energia total emitida naquela
determinada temperatura, mas não se explicava por quê. E aí nós chegamos na teoria de Rayleigh-Jeans, né? Foi uma tentativa, essa aqui já foi uma tentativa bem mais interessante, mais elaborada, de dar uma explicação, né, para o espectro. Aqui já foi bem interessante. No caso foi Lord Rayleigh e James Jeans, foi em 1900, já muito próximo do início da quântica ali. Eles pensaram o seguinte: olha, a matéria ela é composta de vários osciladores. E esses osciladores eles estão sendo excitados em frequências muito diferentes, e essa frequência tem uma relação com o comprimento de onda. E aí chegaram a uma expressão, essa expressão é um pouquinho mais complexa, é uma expressão que tem uma dedução muito elegante. Acho que eu vou passar isso para o trabalho para vocês. E nesse caso ele diz que a densidade de energia ela é basicamente proporcional ao quê? Ao comprimento de onda. Esse aqui a gente já tinha visto alguma coisa ali com o Stefan. E em relação a uma constante. Aliás, cadê a constante aqui? Aqui, está aqui a constante de Boltzmann. Então você podia calcular a densidade de energia em relação à constante de Boltzmann, relacionado principalmente o quê? Ao comprimento de onda da radiação. E era muito interessante, por quê? Porque se você tinha o comprimento de onda da radiação, ele conseguia explicar por que a radiação tendia a zero para comprimentos de ondas muito curtos. Porque para comprimentos de ondas muito curtos aqui, ó, esse valor aqui estava no denominador, no elevado a quarta daria um valor muito, muito pequeno. Né? Então a densidade de estados seria um valor absurdamente alto. Né? Teria que dar algo muito próximo do infinito. Ou seja, eles conseguiam entender o que deveria ser o comportamento clássico do corpo negro. E no caso, seria a ideia deles é isso aqui, olha, matéria do corpo negro é composta de átomos, só que na época a ideia de átomo não estava clara, não existia como nós entendemos, mas eram osciladores, e esses osciladores eles vibravam em determinadas frequências e em determinados comprimentos de onda. E claro, conforme você aumentava a temperatura, alguns desses osciladores eles começavam a oscilar e se ativavam, e outros se desativavam nisso daí. Então eles postulavam justamente isso. O corpo negro é formado de um grande número de osciladores eletromagnéticos que vibram em frequências diferentes dependendo da temperatura que está no sistema. Então, dependendo da temperatura, somente alguns osciladores vibravam, eram ativados, e outros não. Mas nesse caso era um problema. Por quê? Porque a energia ela deveria ser contínua e deveria estar sendo distribuída em todos os osciladores. Lembra? O corpo negro absorve radiação, de certa forma, ele transforma toda a radiação absorvida em calor, aquilo esquenta a uma determinada temperatura e ele emite radiação. O problema da teoria de Rayleigh-Jeans é que essa energia era distribuída igualmente para todos os osciladores, mas somente alguns eram ativados dependendo da temperatura. E para comprimentos de onda muito pequenos, você tinha algum problema em termos de densidade de energia, porque a densidade de energia começava a ir para o infinito. Né? Ou seja, quando você tem comprimentos de onda menores, o Rho, a densidade de estados aqui, ó, ele não passa por um máximo, ele vai para frente. Né? Quanto menor isso daqui, menor, né, elevado a quarta vai ser o denominador. Portanto, o número dividido por um número muito pequeno vai dar uma coisa gigantesca. Então, nesse caso, a densidade de energia teria que ir para o infinito. Está corretíssimo do ponto de vista clássico. Corretíssimo. Né? Teria que dar isso daqui. Ó. A teoria clássica seria essa curva azul. O dado experimental é o vermelhinho. A teoria de Rayleigh-Jeans é essa daqui. Muito próximo do experimental. Do experimental não, do que a física clássica explicava que deveria ser. O problema é que a gente não queria essa curva azul, a gente queria que se explicasse por que tinha um máximo de radiação e depois decaía. Ou seja, eles conseguiram provar que a física clássica não consegue provar o fenômeno, no caso do corpo negro. E outro problema, a física clássica provava, pela teoria de Rayleigh-Jeans, que a energia estaria sempre subindo, sempre subindo. E aí
nós chamamos isso de a catástrofe do ultravioleta. Segundo a teoria de Rayleigh-Jeans, conforme vai aumentando a temperatura, todos os corpos emitem radiação. E a uma determinada temperatura, todos começaram a emitir no ultravioleta. Né? Não tinha como explicar isso, era uma loucura. Planck depois ele conseguiu explicar. Ele pegou essa teoria de Rayleigh-Jeans e conseguiu dar uma explicação para a teoria do corpo negro, a radiação do corpo negro, que a gente vai ver na próxima aula. Mas até então, o que Rayleigh-Jeans eles conseguiram provar era mais ou menos assim. A Vi chegou e disse assim, eu sei onde o carro bate. A Stephanie disse assim, eu sei quanto de gasolina é necessário até o carro bater. E Rayleigh-Jeans disseram o seguinte, olha, nós sabemos que o carro vai parar lá e vai gastar essa gasolina porque ele é um carro. Essa é a ideia. Cara, mas eu sei que ele é um carro, mas eu estou provando que ele é um carro e eu estou provando por causa disso que ele só vai chegar até aquele ponto ele vai bater com essa quantidade de gasolina. Ou seja, eles provaram matematicamente que o que deveria acontecer seria esse comportamento clássico. Mas o que aparecia era um comportamento louco, não clássico. Então, quando se calcula a quantidade total de energia emitida pelo corpo negro, de acordo com a física clássica, o máximo que a gente pode chegar na física clássica é a chamada catástrofe do ultravioleta. Ou seja, quanto menor o comprimento de onda, menores são as intensidades de radiação, e isso vai tender o quê? Para o infinito. Se a física clássica fosse verdade nesse aspecto para a radiação do corpo negro, se ela concordasse com as definições ali de Rayleigh-Jeans, a vida não existiria, porque todo mundo estaria emitindo, o planeta todo estaria emitindo radiação ultravioleta, e nós não teríamos vida, condições de vida no planeta Terra. Ou seja, algo não estava se encaixando, alguém precisava dar uma explicação para a radiação do corpo negro. Ok? Então é isso, hoje nós vamos ficar por aqui. Nós vamos ter que explicar por que o corpo negro se comporta dessa maneira. E vamos ver nas próximas aulas. Joia? Aqui tem algumas referências bibliográficas e webgráficas. Esse material eu vou passar para vocês depois, estará disponível. Joia? Estou aberto a perguntas. Aí depende... o pessoal coloca de qualquer jeito, né? Contanto que a energia seja inversamente proporcional ao comprimento de onda. Você vai encontrar gráfico em que o comprimento de onda ele cresce para a direita, você vai encontrar gráfico que o comprimento de onda cresce para a esquerda, você vai encontrar gráfico que eles vão chamar de radiância, densidade de radiância, outro densidade de energia, outro distribuição de energia, mas no final basicamente todos é o mesmo fenômeno. Então não te preocupa muito com isso daí não, que realmente acontece. E isso confunde muito o aluno, principalmente quando ele começa a estudar isso lá na graduação. E às vezes em prova também o aluno se confunde, né? Quando eu fazia umas provas sobre isso, às vezes eu invertia o gráfico, o aluno ele perdia isso daí, ele entrava em desespero. Mas foi um desespero total, principalmente quando Planck explicou a radiação do corpo negro, e depois Einstein foi e explicou o efeito fotoelétrico, aí veio Bohr e explicou a ideia dos espectros e concordando com algumas observações ali sobre o átomo. E em questão de menos de 5 anos da quântica, acho que 10 anos no máximo, se tinha uma teoria tão nova que 98% dos cientistas da Terra não tinham condições de entendê-la. Todos ficaram absolutos. Não, 5, 10% só dos cientistas conseguiam entender a nova física e conseguiam trabalhar em cima delas. Todos os que entenderam ganharam o prêmio Nobel. Mas todos estavam juntos. Tem uma foto histórica em que estão todos reunidos, praticamente todos, com exceção acho que de um ou dois, todos ganharam o Nobel. E era um problema porque os outros não conseguiam entender a física, não conseguiam entender a matemática nova, a matéria em si. A física deles foi para o espaço.
Para você ter uma ideia, antes da quântica, eu acho que foi Lord Kelvin, que ele disse assim, olha, a física já acabou, não tem mais nada que estudar na física. Basicamente o que nós temos agora na física é só aplicação. Você tem que aplicar, nem falo para o pessoal mais fazer física porque nós sabemos explicar todos os fenômenos. Ele diz assim, tem apenas umas 2 ou 3 pequenas nuvens no horizonte, que é a radiação do corpo negro, eu acho que a capacidade calorífica, acho que isso. Ele diz que ainda não conseguimos resolver, mas isso é bobagem, a gente vai conseguir, então a física já é um campo morto. Mal sabia ele que logo depois ia ter esse terremoto aí, abalar todo mundo. Mas muitos cientistas entraram em parafuso. Muitos deixaram de dar aula porque não concordavam com a ideia de matéria, como a matéria estava sendo trabalhada, a matéria entendida, né? E muitos deixaram, muitos abandonaram, muitos pediram saída, aposentadoria. Os que não concordaram com a nova física, todos morreram no esquecimento. Ninguém produziu mais nada. Só outros campos, tipo biologia, tal, esses que não dependiam da física, conseguiram ir adiante, mas química, física, materiais, a nova física moderna, ela mudou absolutamente tudo. Então foi um desespero mesmo, muitos se desesperaram. Mais alguém? Gente, isso aí, a gente vai ter umas 2 ou 3 aulas sobre essa parte mais histórica da física, porque muitas das vezes a gente está fazendo quântica, a gente nunca viu nem sequer a clássica, a gente não entendeu a clássica, a gente não sabe a diferença entre a quântica e a clássica. E a gente não sabe por que é diferente. Então eu acho importante a gente ver essa parte mais histórica, mas também tem um pouco de física envolvida no meio, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Quando nós entrarmos na quântica mesmo, volta e meia eu estarei fazendo referência a essas aulas, vocês vão ver como a coisa é completamente diferente do que vocês imaginam em termos de mecânica quântica, em termos de física moderna. Ok?